para vos ouvir. Estamos à procura de contactos de proximidade. É assim que nós temos dedicado um dia para trabalhar em cada município do país. Estamos hoje aqui em Caxiungo, exatamente com o mesmo propósito. Temos este espaço em que estamos a dar uma saudação à sua população, a partilhar um pouco da nossa visão. Mas depois vamos até algumas entidades. Já começamos por saudar a administração municipal, porque é nossa prática. Onde chegamos, cumprimentamos as instituições. E esse é um gesto importante na Angola que temos hoje. E nós dissemos ainda isto hoje aqui na administração. O presidente da UNITA, com a sua delegação, ir saudar o administrador é também um exemplo que transmite para fora da convivência na diferença. É muito importante. Temos ainda um país onde a democracia não é uma realidade efetiva, onde a convivência na diferença não é ainda uma realidade, onde o Estado democrático e de direito não existe ainda, senão no papel, e ainda onde não se cumpre, onde o angolano não é todo considerado angolano do corpo inteiro, infelizmente. Por essa razão faz todo o sentido nós continuarmos com este programa, um programa educativo. Saudamos o administrador. Na província fomos recebidos pelo governo provincial. Nas administrações dos municípios onde vamos, saudamos sempre os administradores, as igrejas, as autoridades tradicionais, e sentamos-nos para uma conversa com a sociedade civil. E vamos fazer o mesmo também aqui no Caxiungo. Vamos nos sentar com representantes vossos e, sem pressa, vamos ouvir. Vamos ouvir o que a população do Caxiungo espera da UNITA. O que a população do Caxiungo espera. O que a população do Caxiungo espera do presidente da UNITA. O que a população do Caxiungo espera que os deputados da UNITA façam de bom para melhorar e ajudar a melhorar o vosso nível de vida. E nós temos estado muito satisfeitos com estes programas. Aqui trabalhamos no Ambo, no município sede, trabalhamos no Bailundo, trabalhamos no Cuma e um pouco em Quingens. Ontem fui visitar a terra que me viu nascer, onde fui muito bem recebido ontem. Muito bem recebido. As palmas! E hoje estamos aqui no Caxiungo para cumprir o mesmo programa, com a certeza de que quando chegarmos ao final do dia, quando regressarmos a Luanda, nós levamos a atualização perfeita dos desafios da província. E teremos ganho muito, porque somos nós que temos estado a dar esses passos, a fazer esse movimento. Mas depois nós partilhamos com as instituições. Nós colocamos em cima da mesa as vossas preocupações, como uma forma de ajudar a resolver os desafios, as dificuldades e os problemas das nossas comunidades. Nós estamos a vir ao Ambo uma semana depois de graves incidentes na província. Muitos poderão perguntar-se: o presidente veio apenas e só por causa desses incidentes? Nós temos que dizer a verdade, esta visita já estava planificada há algum tempo. Mas depois dos incidentes, houve muitas vozes que nos aconselharam: não vá ao Ambo agora, aquilo está muito quente, é um perigo, é um risco. Ok? Respeitamos as opiniões
mas achamos que era mesmo preciso vir, sim senhor. Preciso vir, sim senhor. Era preciso vir para transmitir que nós estamos presentes junto do nosso povo. Nós muito gostaríamos de ver também algumas outras instituições a virem acarinhar o seu povo, que foi tão maltratado no AMBO há uma semana. Tão maltratado. Estamos a falar disto para conversar um pouco sobre o país que nós temos. Este país que, para quem nos acompanha, e eu sei que aqui temos muitos mais velhos, que são muito importantes e são muito bem-vindos. Temos muitas mamãs e fico muito feliz porque as mamãs têm uma força extraordinária na transmissão da mensagem no lar e nas comunidades. Insubstituível. Insubstituível. Mas temos também aqui muita juventude. E por essa razão, nós temos que parar um pouco e partilhar daí o motivo daqui estarmos. E nós começamos por partilhar aqui a importância de uma das partes que nós mais pretendemos ver realizada no nosso país. A realização das autarquias locais em todos os municípios de Angola e em simultâneo. É um programa Este é um desejo e um programa que todos os angolanos querem ver realizados. Todos, independentemente do partido político a que façam parte, todos querem ver o poder local realizado. Mas há uma liderança de um partido que está sentado no poder que tem medo do poder local. Está a atrasar o país, está a atrasar o desenvolvimento do país. Um partido que se habituou a mandar em tudo e hoje pensa que no dia em que deixar de mandar em tudo também fica em risco. E isto é um erro completo, porque nós somos diferentes. Nós há muito que provamos o que é democracia. Nós há muito que mostramos que nós praticamos internamente no nosso partido a pluralidade democrática. O presidente que vos fala aqui, a presidente da Lima, o secretário-geral da Jura na UNITA, têm legitimidade, porque foram eleitos e votados pelos seus pares. É algo que é sempre feito com múltiplas candidaturas, que outros não têm sido capazes de mostrar. É assim que quando você não pratica a democracia na sua casa, dificilmente vai praticar no quintal que é mais amplo que a da sua casa. E esse é um dos grandes problemas que o nosso país tem. Nós estamos hoje a ser governados por um partido que na sua casa nunca praticou uma eleição da sua liderança com pluralidade. Até hoje. Hoje, 21 anos depois da última paz, não foram capazes, apesar do número de quadros que dizem ter, apesar de estarem assentados na cadeira do poder, a pluralidade democrática não é conhecida no seio daquele partido. E é exatamente o que nós pressionamos, porque você que não respeita, não conhece, dificilmente transporta para o país. E daí os problemas todos que nós temos. Por isso, nós podemos dar o exemplo. E nós trouxemos, a partir da última eleição, uma outra realidade. Nós criamos um amplo movimento para a alternância. Nós criamos a Frente Patriótica Unida. Frente Patriótica que não foi fácil também de partilhar, de explicar o motivo da sua importância. Mas a Frente Patriótica veio mostrar que a UNITA está preparada para trabalhar com aqueles que são diferentes de si. Completamente preparada. E o angolano mostrou-nos que era exatamente isso que queria ver de nós. Um exemplo
um exemplo que gostaria de ver abraçado no país real, de respeito à diferença. É assim, voltando à questão da semana passada e dos incidentes do Ambo, que nós mantivemos o programa. Saímos de Luanda, fomos passando pelos diversos municípios, onde fomos sempre muito bem acarinhados, muito bem recebidos. É importante para um partido, quando tem uma comitiva onde está o seu presidente, passa pelas várias localidades e as populações vêm saudar com satisfação, sem ninguém ter sido obrigado a fazê-lo. É muito importante. Mas quando nós chegamos ao Ambo, quando nós entramos na cidade do Ambo, nós ouvimos bem as mensagens da população que nos estava à espera. A população que nos estava à espera estava a pedir ajuda. Papá, ajuda, temos fome. Papá, ajuda, estamos desempregados. Papá, ajuda, estamos a morrer. Não é uma mensagem boa de ser ouvida. Não é. Mas é uma mensagem que nós ouvimos com muita atenção e que vamos levar conosco para ser uma prioridade da agenda das instituições de que fazemos parte. E é momento de falar um bocadinho mais, então. Qual foi a razão que levou aqueles incidentes a ocorrerem na província do Ambo? Infelizmente, noutras províncias de Angola. Esta semana no Namibe também, com muitos danos. Infelizmente, com perdas de vidas. Qual foi o problema? Decisões não preparadas por parte do governo criaram aqueles incidentes. E nós todos sabemos que esta medida era uma medida há muito tempo esperada. Muita gente vinha discutindo a necessidade de se retirar os subsídios dos combustíveis. Companheiros, Viva a UNITA! Viva a UNITA! Então, companheiros, dizíamos nós que essa não era uma medida nova. Não foi uma surpresa para ninguém. E por não ser uma surpresa, não é normal que um governo que sabia que ia chegar a esse ponto não se tenha preparado e que tenha tomado decisões que puniram de forma violenta o seu povo, que já está com muitos problemas, com muitas dificuldades. Abaixo a ditadura! Abaixo a ditadura! Viva a unidade nacional! Ainda é contemporâneo de parar o nosso galo! O galo negro! O nosso galo! O galo negro! Volte na mamão! Nós temos dito, e aqui não temos problemas em assumir, que nós nunca fomos contra a retirada dos subsídios. Nós também pensávamos que um dia era necessário que aqueles subsídios fossem direcionados para um melhor fim. Porque aqueles subsídios beneficiavam também um grupo de angolanos que tinha condições de pagar mais dinheiro pelo preço dos combustíveis. Mas antes de tomar esta decisão, o governo estava obrigado a proteger aquelas partes mais vulneráveis da nossa sociedade, aquelas camadas mais pobres da nossa sociedade, aquelas pessoas que vivem à custa dos transportes, cuja retirada dos subsídios ia influenciar as suas vidas. E o governo não se preparou. E nós, apesar de termos estado de acordo que era necessário, não aceitamos que de um dia para o outro tenham aumentado 87,5% o preço da gasolina. É um aumento excessivo, é um aumento para punir, é um aumento irresponsável, completamente irresponsável. Aquele aumento devia ser gradual, aos poucos. Você aumenta 20%, mais 10%, mais 15% no tempo. E antes de aumentar, você protege aquelas camadas que estão mais expostas. Você pode mexer no salário mínimo nacional. Pode, sim, senhor.
Os cartões deviam ter sido distribuídos antes desses aumentos, porque até hoje continua muita gente, muito culpa-pata, sem ter recebido os cartões. Qual é a consequência deste aumento? Os preços dos produtos básicos estão a disparar. É mentira ou é verdade? É verdade. E é o povo que está a pagar o custo da irresponsabilidade do governo, que não toma medidas com estudo adequado, com a proteção que o povo merece. Mas esta medida não veio isolada. Esta medida veio antecipada de fechar os armazéns que distribuem material e produtos que as nossas mamãs iam buscar para poder sobreviver. Ainda somos um país que não tem investimento industrial. Somos um país com muito desemprego, com uma maioria da sua população pobre. E quando você tem um país desse modo, você não pode tomar medidas que tiram a comida dos pratos das casas das tuas populações, das tuas comunidades. Não foi correta a medida. Em Luanda, antes do aumento do preço dos combustíveis, fecharam os armazéns, onde as mamãs iam buscar mercadorias para fazer a zunga. E nós sabemos que aquelas mercadorias é que alimentam os seus filhos, alimentam as suas casas. E um governo tem a obrigação de proteger e de cuidar, em vez de punir. Mentira ou verdade? É verdade. Mas também não veio isolada essa medida. Essa medida veio acompanhada ainda por outra realidade, que é o problema do Kwanza. O Kwanza que nós temos na mão, que em janeiro tem um valor, em fevereiro tem menos valor. Os 100 Kwanzas de janeiro em fevereiro já não valem 100 Kwanzas. Chegado a junho, vale quase 40, 50 Kwanzas. Perdeu o valor da moeda. E essa perda de valor é intencional por parte do governo. É isso que vos queremos dizer. Estamos aqui a falar disso para o governo nos ouvir e parar com essas medidas que punem, que matam o teu próprio povo. Medidas impopulares, mal pensadas, irresponsáveis de um governo que está a virar as costas ao seu povo. Não é correto. Não é correto. Se nós pensarmos nas eleições, quando fizemos as eleições em agosto do ano passado, o Kwanza tinha um valor em relação às outras moedas internacionais. Hoje, perdeu quase 50% desse valor. Mas é o governo que está a fazer este transporte, esta perda deste valor. Ontem alguém me mandou um mapa ao nível do Banco Central. Recebi um mapa que tem a venda de divisas, a venda de moeda estrangeira para o mercado angolano. Dos últimos 3 anos, todos os meses, o governo andou a vender uma quantidade de dólares e de euros para segurar o valor do mercado. Desde o princípio do ano não vende mais. Não vende dólares, não vende euros. E por que não vende? É para quê? É para aumentar o preço dessas moedas e para fazer diminuir o valor do Kwanza. E isto é muito mau para o povo. E sabem por que é mau? Porque os empresários que compram a vossa comida, ela é fabricada aqui? Não. Os produtos que são vendidos em Angola são fabricados em Angola? Não. E não são fabricados por quê? Não são fabricados por quê? Se Angola tem tido tanto dinheiro na sua mão, por que não dá condições aos seus empresários de criarem emprego para os angolanos, de criarem riqueza para os angolanos, de diminuir a dependência com os países estrangeiros? Por que não fazem isso? Incompetência. Sabem por que não fazem? Porque ganham para os seus bolsos com isso. Esse é o problema. Porque quando fazem importações, aumentam os preços, uma parte do dinheiro não vai e paga lá fora, fica nas contas que têm lá milionárias, lá fora. Porque os nossos governantes, todos eles, sem exceção, são empresários. É mentira ou é verdade? É verdade. E enquanto nós tivermos um governo que pensa em si, egoísta, não pensa no seu povo, nós não vamos ter uma terra desenvolvida. Vamos ter uma juventude sem empregos. Eu sei que eu estou a usar aqui uma linguagem que talvez não seja muito acessível para todos, mas é necessária que todos saibam a verdade. Uma verdade que deve ser alterada, senão a maneira de viver que vocês têm tido não vai mudar. Senão a pobreza vai continuar a aumentar todos os dias e não vamos ver o sol a brilhar lá no horizonte. Num país rico como
o nosso. Não Yeah, é aceitável. Adalberto, topia, Angola e Cuvia. Adalberto, gente na mão. E essas medidas da economia não ficam só por aí. Nós até nem acreditamos naquilo que estamos a ver fazer todos os dias. Vocês estão a ver essa companhia aérea de Angola? Como é que se chama a companhia aérea de Angola? É a TAG. A companhia aérea comprou muitos aviões novos há poucos anos. É mentira ou é verdade? É verdade. O que é que aconteceu até pouco tempo? Colocaram os aviões todos em terra. Vimos o que é que aconteceu no resto do mundo com o Covid. Quando o Covid começou a acabar, todos retomaram os movimentos. Mas aqui começaram a tirar os bancos dos aviões novos para ir alugar aviões lá fora. Você aceita isso? Aviões que custaram centenas e centenas de milhões. Aviões novos. Começamos a ver entregar as rotas que dão muito dinheiro a companhias estrangeiras. À custa de quê? À custa dos ganhos que os governantes têm com esse tipo de mau negócio. E agora estamos a ouvir pior. O que é que tem lá naquela parte traseira da TAG? O que é que tem? Qual é o símbolo que tem lá? Qual é o símbolo? A palanca, que é um símbolo de Angola. Mentira ou verdade? É verdade. Vocês sabem que esse governo está a mandar tirar a palanca para pôr o símbolo de um país estrangeiro? Pois é isso que está a fazer. É isso que está a fazer. Está a mudar as cores da TAG, está a mudar os símbolos, está a fazer diminuir a capacidade financeira das grandes empresas nacionais. E para quê? Para depois vender a preço baixo e para serem eles a comprar tudo o que é empresa de caráter nacional. É assim que se governa um país? Não. Pois é assim que este governo está a transportar os destinos do nosso país. É assim. É assim que um banco do Estado foi vendido ao desbarato. Completamente ao desbarato. O BCI, que vocês todos conhecem. Conhecem ou não conhecem? Conhecemos. O Banco do Comércio e Indústria. Foi vendido por quanto? 27 milhões. Foi vendido por 27 milhões de dólares. Só um prédio do BCI custava mais de 3 vezes esse dinheiro. Fora as outras agências todas no país. Como é que um governo pode pensar que tem o direito de vender um banco que é nacional, é propriedade de vocês todos, a um valor tão pequenino assim, com prejuízo para todos vocês? Então perguntamos qual é o motivo para estes comportamentos. Por que um governo que nos representa está a pôr o Estado e os seus bens pobres? Está a desvalorizar o património nacional? Por que um governo se comporta dessa maneira? Numa altura em que há desemprego, numa altura em que os empresários angolanos não têm dinheiro, não empresta dinheiro aos empresários angolanos, trabalha com 2, 3 empresas apenas no país, tudo é assinado sem concursos, apenas para 2, 3 empresas. Então vamos perguntar por que se comporta dessa maneira. Vocês acreditam que os governantes angolanos não conhecem as regras de governação? Não conhecem? Não andaram na escola? Não se formaram? Então por que tem este comportamento que penaliza tanto o seu povo? Por que maltratam tanto assim os interesses nacionais? Por quê? Por que não fazem concursos públicos? Por que o Presidente da República não faz concursos? Entrega contratos aos amigos. Entrega contratos aos amigos. E leva à falência os empresários angolanos. Por que tem esse comportamento? Afinal, a pergunta é, esses que recebem sempre do Estado os mesmos, afinal a quem pertencem essas empresas? A quem pertencem? A quem pertencem? Que recebem sempre os mesmos. Não há concursos, viola-se a lei. E depois estamos a ouvir que as mesmas empresas ainda querem comprar outros bancos. Querem comprar a Unitel. Querem comprar o BFA. Querem comprar a TAG. Querem comprar a Sonangol. E amanhã Angola não vai ter mais nenhuma empresa estratégica. Porque foi tudo vendido aos corruptos que não estão a governar. Contra as manobras do adversário. Contra as
manobras do adversário. Coragem, 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 forte na mão. E aqui está a explicação da pobreza.